O mundo está mudando. Coisas estranhas estão acontecendo. E tudo está alinhado com as profecias bíblicas. O que está acontecendo neste mundo está de acordo com o que a Bíblia diz que acontecerá nos últimos dias. Por exemplo, a tradução de Lucas capítulo 21, versículos 25 a 28, que diz: Então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia entre as pessoas, confundidas pelo rugido do mar e das ondas, homens desfalecendo de medo e expectativa das coisas que sobrevirão à terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Então eles verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, ergam a cabeça e levantem-na, porque a redenção de vocês está próxima. Vemos coisas estranhas acontecer. Fenômenos climáticos incríveis, mudanças de clima que se somam ao mar rugente e marés estranhas. O que a Bíblia diz sobre nações em guerra e rumores de guerra. Se você ouvir com atenção, se observar com atenção, notará que as coisas estão mudando, a maré está mudando e há um despertar espiritual. Guerras já estão acontecendo. Alguns se aproximam cada vez mais da escuridão deste mundo, à medida que a moral na sociedade atual desmorona. A vida já não é valorizada, o coração das pessoas esfria a cada dia. As pessoas são consumidas pela ganância deste mundo, o pecado as seduz. Há popularidade e prosperidade para aqueles que ensinam doutrinas demoníacas, e a Bíblia nos adverte, nos alerta e diz: Portanto, alegrem-se, ó céus, e todos os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês e está cheio de fúria, porque sabe que seu tempo é curto. Ele certamente está sendo agressivo nos dias de hoje. Não importa o quão agressivo o inimigo se torne, ou o quão pecaminoso o mundo se torne. Muitos estão se aproximando de Cristo, porque precisam de esperança. Muitos se aproximam porque ninguém mais pode suportar suas cargas nos últimos dias. Muitos estão recorrendo a Deus porque precisam do amor divino, da proteção divina e da verdadeira paz. Alguns já estão com Cristo e estão se apaixonando cada vez mais por Ele. Eu quero que vocês prestem atenção à profecia em Atos capítulo 2, versículo 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Isso já não é apenas um versículo. É uma realidade. De fato, o diabo está sendo agressivo em suas táticas e enganos no mundo de hoje, mas Deus está derramando o seu espírito. Os últimos dias serão os piores e os melhores dos tempos. Virão tempos terríveis, mas para o crente, aquele que confia em Cristo, ele estará na tempestade, mas não será afetado por ela. Estará no fogo, mas não queimará. Se Deus derramar seu espírito sobre todas as pessoas, somente aqueles dispostos, apenas aqueles que ouvirem o chamado de Cristo em seus corações, o receberão. Aqueles que estão em Cristo arderão com santa paixão, mas quantos receberão o Espírito Santo? Também há muitos cujo amor se esfriou. Alguns se tornarão amantes do prazer mais do que de Deus, e outros se tornarão amantes do dinheiro mais do que de Deus. De fato, há uma grande quantidade de maldade em alguns cantos do mundo. A idolatria existe, a bruxaria existe. A imoralidade sexual é comum e há ódio entre as pessoas. Há uma falta de amor mútuo. Portanto, se você abrir seus olhos e pedir ao Espírito Santo discernimento, acordará para a realidade de que Deus está derramando seu Espírito profundamente. No entanto, o diabo também está agindo a todo vapor para enganar e desviar a fé de muitos.
Agora, minha oração é para que você esteja entre aqueles que receberão o Espírito de Deus. Como Atos capítulo 2, versículo 17 diz, vamos ser um povo consciente dos tempos. Observe a extensão da violência no mundo, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Observe que a Bíblia menciona coisas terríveis. Abram os olhos, povo de Deus. E agora veja o livro de Lucas 21, versículo 11. Diz que haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Estamos realmente vivendo em tempos em que a natureza nos mostra grandes sinais e maravilhas. Sem dúvida, há pestilências que estamos enfrentando. Não digo isso apenas para te encher de medo, mas para que você ouça e esteja alerta, para que esteja consciente. A Bíblia é real. A Bíblia está viva nos últimos dias. Deus diz: derramarei o meu espírito sobre os teus filhos e filhas. Eles profetizarão. Os jovens terão visões. Os anciãos terão sonhos. Eu encorajo você a ter o desejo de receber o Espírito do Senhor, a desejar fazer parte desse grupo que tem um encontro divino com Deus, a arder por Jesus Cristo, a viver com coragem, a viver e andar pela fé, não pela vista. Sem dúvida, se você observar este mundo através da Bíblia, notará algo. O que a palavra representa, o mundo rejeita. O que Jesus Cristo representa, o mundo rejeita. Aqueles que se opõem, cegados por Satanás, viverão em delírio, focados na ideia de que todos precisam de dinheiro ou ganhar a vida. Claro, a Bíblia não diz que o dinheiro é ruim, mas que amá-lo é ruim. Quando você ama tanto o dinheiro, a ponto de fazer coisas antiéticas e imorais, o dinheiro se torna o seu Deus. Se você considera roubar ou usar seu poder de persuasão sobre outros apenas para ganhar dinheiro, então ele se tornou o seu Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 13 e 4 nos diz: mas se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo quer te afastar o máximo possível de Jesus. Ele deseja te cegar diante da verdade, mesmo que ela esteja diante de você. Ele quer que você não leve Deus a sério, ou seja, ele quer que você o use como uma loja, indo a Deus apenas quando precisa de algo e o afastando em seguida. Isso te cega. Agora, tendo dito isso, quero ser muito claro sobre o seguinte ponto. Enquanto o diabo é descrito como o Deus deste mundo, ele está limitado, não é onipotente. O diabo governa a terra de forma limitada, mas a terra não lhe pertence. E ele não sabe tudo, não é onipresente e onisciente. Ele tem limitações porque Deus é soberano e tem a última palavra. Veja Apocalipse 12:12, que diz: por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esta passagem descreve uma visão apocalíptica em que o diabo desce à terra com grande furor, ciente de que tem pouco tempo antes do cumprimento final do plano divino. Essa parte do livro de Apocalipse contém uma série de imagens e simbolismo associados à escatologia e ao fim dos tempos. O tempo do diabo aqui é curto, e o que eu quero que você entenda é: o livro de Hebreus capítulo 12, versículo 2 nos diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Mantenham seus olhos fixos em Jesus, considerando sua perseverança e sacrifício como exemplo de fé e foco. Isso significa que, assim como Jesus suportou a cruz e a vergonha em busca da alegria futura, os crentes devem perseverar em sua própria jornada de fé, confiando nele como o autor e consumador da fé. Quando você olha para Jesus, não há diabo nem demônio que possa te secar. Quando você olha para Jesus, não haverá amor pelo dinheiro em seu coração, pois seu amor por Cristo será maior. Quando você olha para Jesus, não será cegado, distraído ou arrastado pela imoralidade, pelo pecado, pela ganância ou pelo prazer. Eu te encorajo a realmente se concentrar e se apegar ao Senhor dessa maneira, e assim não se desviará. Há muitas coisas acontecendo neste mundo, há muita maldade. A Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Neste versículo, o apóstolo Paulo fala sobre como Satanás, a quem ele se refere como o Deus deste século, cega o entendimento daqueles que não creem, impedindo que vejam a luz do Evangelho e a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa passagem destaca a batalha espiritual e a importância da fé na compreensão do Evangelho. Pense por um momento. O Deus desta era, o Deus deste mundo, Satanás, impede que os incrédulos vejam a luz do Evangelho. Agora, caso você não saiba, o diabo é muito influente neste mundo, quer você o veja ou acredite nisso. O diabo pode e tem influência em ideias, opiniões e padrões neste mundo. É por isso que a Bíblia diz que ele é o Deus deste mundo, usando suas influências em filosofias mundanas e permeando muitas instituições. Se você observar atentamente, verá que o principal impulso de muitas empresas importantes é o dinheiro, que se tornou seu ídolo para muitos, incluindo líderes de grandes corporações. Eles rastreiam seus movimentos, observam o que você vê e analisam no que você clica, e alguns até vendem suas informações pessoais. Qual é o objetivo? Dinheiro é o objetivo número 1. É o único objetivo para tantas empresas neste mundo. E a palavra de Deus diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas o Deus deste mundo, o diabo, cegou os incrédulos para que não vejam isso. Eles não percebem como o dinheiro se tornou seu Deus. Outro exemplo para ilustrar como o Deus deste mundo, o diabo, mantém os incrédulos é a imoralidade. A Bíblia nos diz que os adúlteros e os infiéis não herdarão o reino de Deus. No entanto, neste mundo, o tipo de conteúdo mais buscado na internet é o conteúdo sexual explícito e imoral, que é socialmente oposto a Deus. O site Covenant Eyes relatou que 30% do conteúdo na internet é pornografia, promovendo impureza sexual. Tristemente, o número de visitantes é bilhões. Esta é a obra do Deus deste mundo. A verdade é que este mundo precisa de pessoas cheios de Cristo, cheios do Espírito, que sejam o sal da terra e a luz do mundo. Devemos estar cheios da palavra e deixar a luz de Cristo brilhar através de nós. Não somos instruídos a odiar ninguém neste mundo. Somos instruídos a amar o próximo como a nós mesmos. Um amor que a Bíblia diz que só pode ser demonstrado quando recebemos a Jesus Cristo. Os incrédulos estão cegados pelo Deus deste mundo, mas como cristãos, devemos garantir que estejamos transbordando do amor de Jesus Cristo, a ponto de ver a verdade, o caminho para a vida eterna.
O mais importante é que precisamos investir nosso tempo e energia em buscar o Senhor, pois ao conhecê-lo mais, entenderemos a verdade e identificaremos o engano com mais facilidade. Você e eu devemos garantir que nosso foco esteja apenas em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que disse: "Ninguém vem ao Pai senão por mim." Devemos ter o cuidado de não ser como as pessoas mencionadas em Mateus, capítulo 7, versículo 22, onde a Bíblia diz: "Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres?" Neste versículo, Jesus fala sobre como muitas pessoas, no dia do juízo, apresentarão suas obras em seu nome como uma justificativa para entrar no reino dos céus. No entanto, ele enfatiza que o verdadeiro relacionamento com ele vai além de ações externas e milagres, destacando a importância da verdadeira fé e obediência a Deus, em vez de mera atividade religiosa. Orem por sabedoria, filhos de Deus. Devemos ser sábios no tempo em que vivemos. Devemos nos encher do Espírito e ser guiados. Devemos preparar nossa vida e estar prontos, esperando que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cumpra sua promessa. Veja o que a Bíblia nos diz em João capítulo 14, versículos 2 e 3. "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Nesta passagem, Jesus está consolando seus discípulos e falando sobre o futuro. Ele lhes diz que, na casa de seu Pai, há muitas moradas, e que ele está indo preparar um lugar para eles. Ele também promete voltar e levá-los consigo, para que estejam onde ele estiver. Essas palavras de Jesus são uma promessa de um lugar no céu para os que creem. É uma boa notícia que Deus finalmente porá fim à maldade e restaurará nosso lar celestial. No entanto, até aquele dia, o Senhor nos deixou sinais no caminho para nos alertar que o tempo está se aproximando. Ele nos forneceu sinais claros para sabermos que o fim está próximo. A Bíblia diz que aparecerão pessoas que clamarão ser Cristo ou o Messias, e nos adverte a não ouvi-las. Em vez de observar todos os acontecimentos que ocorrem no mundo e concentrar nosso tempo e energia em listar todos os sinais dos tempos, eu encorajo você a focar seu tempo e energia em buscar a Deus. Deve ser o nosso único foco, conhecer a Jesus Cristo, orar e conhecê-lo ainda melhor. A Bíblia nos chama para despertar. O Senhor quer nos acordar para o fato de que há um céu e um inferno, que há um dia do julgamento. Não sei você, mas o céu, a partir do que li sobre ele, parece ser um lugar maravilhoso, sem mais lágrimas, sem mais tristeza, apenas alegria e paz. Estar na presença do Senhor pela eternidade, longe das doenças e aflições deste mundo, onde os desastres naturais e a devastação terminam. Eu o encorajo a focar seu tempo em ter um relacionamento sólido com Jesus Cristo, para que, quando estivermos diante dele, ouçamos as palavras: "Bem feito, bom e fiel servo." No livro de Mateus capítulo 24, versículos 11 a 14, está escrito: "E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim." Nesses versículos, Jesus está descrevendo os sinais que antecedem o fim dos tempos. Ele menciona a ascensão de falsos profetas que enganarão muitas pessoas, a multiplicação da iniquidade e o resfriamento do amor de muitos.
No entanto, ele também enfatiza a importância da perseverança e promete que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo antes do fim chegar. Esses versículos fazem parte do discurso de Jesus sobre o fim dos tempos, que é conhecido como o discurso do Monte das Oliveiras. Te convido a fazer uma pequena oração. Eu venho a ti hoje com um coração grato por todas as bênçãos que tens derramado sobre mim. Agradeço por tua graça e misericórdia, que me sustentam a cada dia. Ajuda-me a reconhecer tua presença em minha vida, mesmo nos momentos de desafio. Concede-me sabedoria e discernimento para seguir teus caminhos e fazer tua vontade. Fortalece minha fé para enfrentar as adversidades com coragem e confiança, sabendo que tu estás ao meu lado. Senhor, peço por tua orientação em todas as áreas da minha vida, na minha família, trabalho, relacionamentos e decisões que devo tomar. Que teus propósitos sejam realizados em mim e que eu seja um instrumento do teu amor e graça no mundo. Ajuda-me a perdoar, amar e servir aos outros, como o Senhor nos ensinaste. Que eu seja um exemplo vivo da tua luz e amor, refletindo tua bondade para aqueles ao meu redor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você gostou e acredita que outras pessoas precisam desse conteúdo, deixe-nos um like e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais ensinamentos sobre a Palavra de Deus. E se você já é um inscrito do canal, muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada de fé. Também, por favor, compartilhe sua opinião nos comentários e ative o ícone de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Ajude-nos nesta missão de levar a mensagem de Deus a todos que precisam dela. Vou deixar outros vídeos na tela final que você vai gostar. Que a graça e a paz de Deus estejam com vocês e que permaneçam firmes na fé, vivendo para a glória de Jesus Cristo. Até a próxima!